Todo mundo entrou de novo? Ah, tá. Agora eu gostei. Fiquei chateada, achei que ninguém ia entrar de volta. É que eu tinha feito um negócio errado aqui. Mas tá certo agora, né? Oi, minha linda, tudo bem? Que bom que você vai assistir hoje. Gente, eu sempre entro uns 5, 10 minutos antes pra dar tempo do Instagram avisar todo mundo que eu tô em live, pra dar tempo de todo mundo entrar, tá? Eu vou começar no horário certo, às 9 horas, no máximo uns minutinhos depois, mas eu sempre entro um pouquinho antes só pra dar tempo de todo mundo ir entrando, tá? Oi, tio Du, tudo bem? Que bom que você entrou. Oi, gente. Oi, Dé. Que bom que vocês estão entrando, tô super feliz. Eu acho que essa live, eu vou apostar, hein? Acho que essa live é a que vai ter mais pessoas assistindo, porque é um assunto muito polêmico, um assunto que todo mundo precisa aprender a aquecer o coraçãozinho aqui e parar de ficar dando muito ouvido para essas coisas. Oi, Regina, que bom que você entrou também. Oi, João, que bom que você também entrou, tudo bem? Quem acha aí que vai bater recorde de audiência essa live, hein? Minhas lives tem pouca audiência, tá, gente? Porque, né, eu não tenho muitos inscritos, né? Muitos. Inscritos não, como é que fala? Muitos seguidores no Instagram. Tô louca. Tô achando que eu tô no YouTube. Não tenho muitos seguidores no Instagram. Mas o máximo que teve, acho que assistiram depois que tava já salva no Instagram, eu acho que foi 160, 150, alguma coisa assim. Mas online mesmo, eu acho que o máximo que a gente bateu foi 15 pessoas assistindo. Tá ótimo pra mim. Enquanto as pessoas estiverem assistindo, estiver fazendo bem pra vocês, independente de quantas pessoas assistir, tá ótimo. Então eu já fico feliz o suficiente. Mas todo mundo que tiver aí, eu quero ver todo mundo compartilhando, que tá na live, que a live já tá aí no ar, pra todo mundo ir entrando, todo mundo assistir, porque esse é um assunto muito importante, que vai fazer muita gente feliz, que vai mudar muito a vida das pessoas, eu tenho certeza disso, que isso vai abrir muito a mente de vocês. É uma coisa que eu lido com isso desde criança, que todo mundo me pergunta como é que eu faço isso, que como que eu consigo simplesmente não me importar com a opinião das pessoas e como que eu consigo fazer uma coisa que eu vou ensinar vocês durante a live. Então eu quero que todo mundo compartilhe para todo mundo aprender a fazer a mesma coisa. Eu quero todo mundo compartilhando. Ó, provavelmente vai pausar rapidinho a live, mas ninguém sai, tá, gente? Eu tô aqui. É só pra eu poder silenciar aqui as notificações do meu celular, pra não ficar dando problema aí pra vocês. Voltei. Ó, gostei, hein? Quem veio pela Dé, fala aí que veio pela Dé. Gostei disso daí. Oi, Bárbara. Oi, Bruno. Eu não vi que as pessoas foram entrando. Oi, Isis. Ó, tá quase batendo recorde, hein? Tá quase. Falei que o recorde foi 15. Pra quem é pequeno, isso aí tá ótimo, gente. Tá ótimo. O importante é fazer bem pra vocês. Oi, Hugo, tudo bem? Tem bastante gente, acho que eu não conheço. Tô super feliz que tá bastante gente entrando. Mais 2 minutinhos a gente começa a tagarelar, hein? Depois que eu começo a tagarelar, não fico conversando com ninguém. Vocês tomam cuidado, porque eu não paro de falar. Vocês têm que me interromper. Gente, ó, aqui, bem aqui, assim, ó. Não sei se pra vocês tá no mesmo lugar.
tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Eu quero que vocês vão mandando perguntas ou fazer algum tipo de comentário que vocês querem que eu fale durante a live também. Alguma dúvida, alguma questão que vocês têm, tá? Quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem, tá? Eu trabalho no Hospital da Criança e Maternidade. Eu trato tanto de adulto quanto de crianças recém-nascidos. Já lidei bastante com a parte também de psiquiatria, de mental também. Então, eu sei um pouco de tudo, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, principalmente se for do tema, pode mandar aí que eu vou separar algum momento da live pra gente poder conversar, tá? A maior parte da live eu vou falar sobre o tema que eu separei pra vocês, que eu quero ensinar vocês, mas em algum momento eu vou parar e vou ler o que vocês estão mandando, certo? Oi, Carol. Oi, vó. Gente, minha avó é demais, ela é incrível, ela entra na live, eu acho isso maravilhoso. Desculpa aí quem acha normal, porque eu acho maravilhoso. Oi, Felipe. Bom, gente, como já é 9:01, eu vou começar a tagarelar, tá bom? Quem for entrando depois e eu conseguir ver, eu mando um oizinho, tá bom? Eu não vou ficar parando durante a live pra ficar cumprimentando, porque senão eu acabo perdendo o raciocínio, tá? Bom, quem não leu, quem não me acompanha no Instagram, a live hoje é sobre como e por que não se importar com a opinião alheia. Por que eu acho isso um assunto tão importante? Vocês já pararam para pensar o tanto que esse assunto e o tanto que... Não só esse assunto, né? O tanto que isso, no geral, é desgastante, o tanto que isso drena o nosso dia a dia, é desgastante mentalmente, fisicamente, porque a gente para momentos do nosso dia só para prestar atenção e tentar mudar formas como a gente age, só por conta de comentários e coisas que as pessoas dizem para nós. Às vezes comentários negativos, às vezes críticas, nem sempre as críticas são negativas, às vezes a pessoa tá querendo só te ajudar, querendo fazer um comentário para fazer você crescer, mas é difícil lidar com críticas, mesmo que a pessoa faça uma crítica com intenção de te fazer construir, nem sempre é fácil lidar com aquilo. Nem sempre é fácil lidar com uma crítica, independente de que tipo de ser humano você é, de que tipo de trabalho você tem, porque eu digo, por que eu tô falando de que tipo de trabalho? Porque dependendo do que você trabalha, você escuta críticas diariamente, certo? Tem pessoas que trabalham em ramos que elas escutam pessoas dando feedback para ela o tempo inteiro, e muitos desses feedbacks às vezes são críticas, e não necessariamente essa pessoa com o tempo aprendeu a lidar com essas críticas. E a gente tem que aprender a lidar com isso, porque críticas fazem parte do dia a dia, a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a fazer isso parte da nossa vida. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, a como aprender a lidar com isso, não simplesmente aprender a fazer isso entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque nem sempre é o certo. Nem sempre aquilo que você escuta como crítica é algo que você não deve levar para sua vida. Às vezes uma crítica que você escuta agregaria muito na sua vida, faria muita diferença para você. Misericórdia, um bicho gigantesco. Meu Deus, no meio da live, as coisas acontecem só ao vivo comigo, ótimo. O que eu ia falar? Perdi até o foco. Que medo. Tô muito contente com esse momento. Quem tem medo de bicho me entende, né, gente? Desculpa. Daqui a pouco eu surto aqui se esse bicho vier na minha cara. É um besouro, sabe? Mas é um besouro gigantesco. Sei nem por onde ele entrou, tá tudo fechado. Ai, misericórdia. Que mico. Ai, caiu, ótimo, glória a Deus, foi Jesus que derrubou o trem. As coisas acontecem ao vivo comigo, gente, é assim mesmo. Isso, ri, é importante dar risada, obrigada. Muito obrigada por lidar com esse momento junto comigo. Tô só vendo o povo rindo da minha cara, ótimo. Enfim, voltando ao assunto, desculpa, gente, perdi totalmente o foco. Nós temos que pensar que nós somos seres únicos, somos seres incríveis, somos seres únicos e especiais, e a gente sempre vai ter crítica. Para de rir de mim, gente.
Sempre vai ter crítica, todos os dias, a todo momento. Então, nem sempre essas críticas vão ser construtivas, mas nem sempre essas críticas também vêm para nos rebaixar, nem sempre elas vêm para só nos destruir. Hoje a gente está vivendo um momento muito da internet, então tem sim muitas críticas que é só para destilar o ódio sem motivo nenhum, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, independente se é uma crítica construtiva ou não. Então é sobre isso que eu quero falar. Desculpa ter perdido o foco, gente, é que eu não sei lidar muito bem com esses bichos. Então, eu vou até ter que ler o que eu escrevi, porque perdi total, assim, o negócio que tava na minha cabeça. Ok, voltando. Quando você escutar uma crítica, vamos supor, alguém vem pra você e fala, olha, fulano, tal coisa. Fez uma crítica do seu trabalho, uma crítica da sua aparência, uma crítica do seu jeito, uma crítica de uma coisa que você fez, do seu emprego, não sei, uma crítica que te atingiu. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Parar e pensar. Essa crítica, ela me faz evoluir de alguma forma? Ela pode agregar na minha vida de alguma forma? Sim ou não? Se a resposta for sim, se aquilo pode te ajudar de alguma maneira, independente da forma que for, mesmo que for mínimo, gente, mesmo que for uma ajuda mínima, mesmo que aquilo, a pessoa fez uma crítica gigantesca pra você, e no meio daquela crítica você conseguiu olhar em algum ponto e falar, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu nunca tinha parado pra pensar que eu sempre faço isso, eu nunca tinha parado pra pensar que eu posso mudar isso que eu tô fazendo. Então pega aquilo e acata para sua vida, pega aquilo e muda o que você está fazendo e mostra para a pessoa, mostra que você realmente pegou a crítica dela e evoluiu, usa aquilo de mola para o seu crescimento e faz uma segunda coisa, não só usa isso de mola para o seu crescimento, mas te dá um tapinha nas costas de você ter aprendido a aceitar uma crítica, o que é uma coisa muito difícil. É muito difícil a gente simplesmente ler uma crítica e falar assim, nossa, realmente, deixa eu parar pra pensar se isso é verdade, se eu deveria estar mudando em alguma coisa. É difícil você fazer isso, porque quando você lê uma crítica, a única coisa que você pensa é, poxa, eu tô me esforçando tanto e ainda tenho que escutar coisa ruim. É a única coisa que vem na nossa cabeça, não é verdade? É a única coisa que passa na nossa cabeça, porque é chato você saber que você se esforça o dia inteiro para fazer alguma coisa e ainda tem gente que vem e te critica e quer te colocar para baixo. Então, o nosso primeiro pensamento é sempre negativo. Sempre pensar que a pessoa tá querendo falar para te derrubar. Mas não, tem muita gente boa que fala coisas que nem eu mesmo tô fazendo essas lives agora. Eu tô na minha terceira live e eu já escutei críticas. Graças a Deus, até agora, todas as críticas que eu escutei, foram umas 3, 4 críticas, todas elas foram para o meu crescimento. Eu poderia muito bem levar elas como críticas e simplesmente falar, nossa, eu tô me esforçando, tô tentando fazer alguma coisa diferente, a pessoa tá me criticando. Mas não, eu acatei todas elas pra minha vida e eu ainda agradeci a pessoa. Falei, nossa, obrigada, realmente não tinha pensado nisso. Nossa, é verdade, eu vou parar pra pensar nisso que você tá falando pra mim. E eu não fiz isso pra eu querer parecer maior. Não, é porque era verdade. O que a pessoa tava falando era verdade. Eu não tinha parado pra pensar naquilo. Então a gente tem que começar a baixar um pouco o nosso ego, respirar fundo e pensar no que as pessoas estão falando. Agora, a partir do momento que aquilo for a resposta para aquela pergunta de que se aquilo faz diferença na nossa vida, se aquilo agrega, for não, a primeira coisa que a gente tem pra fazer é, nossa, que pena, né? Que pena que essa pessoa não conseguiu se encontrar. Por quê? Eu até pesquisei uma frase aqui, que eu achei super legal, de um escritor que chama Leandro Costa. Vou ler pra vocês. Que é assim, as pessoas cuidam da vida alheia para compensar frustrações de suas vidas fúteis. E fez muito sentido pra mim. Porque antes de fazer a live, eu não simplesmente tiro tudo da minha cabeça, tá, gente? A maior parte sim, porque eu não paro de pensar o tempo inteiro que eu sou meio lelé da cuca, como a maioria das pessoas. Mas eu também faço pesquisas, coisas que eu acho interessante falar pra vocês. E eu achei muito interessante essa frase porque é justamente o que eu queria passar pra vocês. A maioria das pessoas que fazem críticas só pra destilar o ódio, ela tá passando por algum momento na vida dela que provavelmente é de frustração. Que ela não tá conseguindo se encontrar,
que ela não tá feliz, que ela não tá se sentindo completa e que a única coisa que sobra pra ela é criticar e destilar o ódio. É cuidar da vida das outras pessoas porque a dela não tá boa o suficiente para ser vivida. Ela não quer ficar vivendo a vida dela, ela não quer ter que ficar lidando com a vida dela que não tá boa. Imagina você ter uma vida que você se sente fútil, você se sente uma pessoa que não presta pra nada. Você não presta pra nada, você não tem um bom emprego, você não tem uma família que te faz feliz, a sua casa não tá legal, você não tá conseguindo lidar com seus filhos, nada tá legal na sua vida. Imagina você ter que viver aquilo 24 horas por dia e aí você olha pro fulano do lado e a vida dele parece estar incrível. Obviamente não tá, porque a vida de ninguém é perfeita, a vida de ninguém é incrível, todo mundo tem problemas. Mas quando a gente olha pra outra pessoa, quando a nossa vida não tá 100% boa, sempre vai parecer que a vida da outra pessoa tá muito melhor do que a nossa. Entendeu? Só que o que essas pessoas que vivem vidas mais fúteis fazem é olhar para a nossa vida e enxergar ela como perfeita. E o que elas querem fazer? Diminuir a nossa vida, fazer da nossa vida mais miserável como a dela, para ela tentar arrancar um pouco de alegria da nossa vida. Então, quando você começar a ver que a outra pessoa tá só te criticando, te destilando ódio sem motivo nenhum, sem você ter feito nada para ela, começa a sentir dó da outra pessoa, porque provavelmente a vida dela deve estar muito triste. Ela deve estar passando por algo que não é bom. E não é pra você sentir dó assim, nossa, que dó dela. Não, é dó de verdade, porque não é legal você olhar pra outra pessoa e ver que a vida dela tá miserável. Ninguém deveria se sentir feliz vendo que a vida do próximo é miserável. É dó de verdade, é tristeza de verdade, é amargor, é querer ajudar de verdade. É chegar na pessoa e falar, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Se você tiver liberdade para chegar pra conversar com a pessoa e você vê que ela tá simplesmente te criticando sem razão nenhuma, chega nela e conversa e fala assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa para você que eu não percebi? Se ela falar, não fez nada, por quê? Fala, não, porque eu percebi que ultimamente você não tá me tratando mais como antes. Ultimamente você tá me criticando bastante, então eu queria saber se tá acontecendo alguma coisa. Porque se tiver, eu quero te ajudar. Eu queria poder te ajudar, porque eu gosto de você. Vocês não têm noção o tanto que isso dói em quem só tá te fazendo mal. Porque a pessoa tá te fazendo mal, tá te fazendo mal, tá te fazendo mal. E de repente você chega com amor nela. Vai quebrar ela de um jeito, porque ela vai falar, nossa, por que eu tava fazendo isso? Eu tô tratando ela mal, sendo que ela nunca me fez nada. E era simplesmente porque eu tava amargurada. Entendeu? E é uma realidade, gente. Ó, pra quem tá entrando agora, gente, eu não vou ficar falando oi pessoa por pessoa, como eu falei. Eu vi que entrou bastante gente depois, inclusive batemos o recorde, tá? Falei que a gente ia bater. Arrasamos. Obrigada por todo mundo tá entrando, tá, gente? Tô muito feliz, de verdade. Aqui tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Vocês podem ir mandando perguntas ou fazendo algum comentário que vocês quiserem que eu leia depois, tá? Eu vou continuar o raciocínio aqui só para não perder, mas eu quero que vocês mandem coisas, por favor, porque em algum momento da live aqui eu vou parar e eu vou ler o que vocês estão mandando, tá? Quem não conseguir clicar, tiver com alguma dificuldade, pode mandar aqui no comentário que eu também tento ler, tá bom? Voltando, uma coisa que eu sempre fiz é justamente isso que eu tô falando pra vocês. Os meus pais sempre viram eu fazendo isso, quem convive comigo desde que eu era criança também sempre falou que eu sempre fiz isso. E é por isso que essa live, pra mim, era a mais importante de todas. Eu deixei pra fazer ela por último por conta das votações. Eu realmente deixei vocês escolherem o tema que era pra vocês mais interessante. Porque eu pensei em três temas. Hoje eu não tô legal, né? Hoje é o bicho, agora é a língua que tá travando. Ignora. Eu pensei em 3 temas que eu achei interessante, achei que seria legal pra vocês da gente conversar. E coloquei numa votação, vocês votaram, e eu fiz os 3 temas conforme vocês votaram. Mas essa live era a que eu tava mais ansiosa, a que eu achei que seria mais interessante, que eu achei que vocês mais gostariam. E eu tô vendo que realmente vai ser a que mais vai fazer diferença pra vocês, porque é uma coisa que afeta todo mundo. Não tem ninguém que não é afetado por isso, gente. Não existe esse ser humano que não é afetado pela opinião alheia,
por essa tristeza do dia a dia de ter que escutar opiniões que não queria, de não saber lidar com isso. Então, eu tô muito feliz da gente poder estar conversando sobre isso e de eu poder finalmente conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, a gente ter uma plataforma para poder fazer isso. Porque todo mundo que me conhece desde criança sempre falou que eu sempre fui assim. Eu nunca consegui, quando as pessoas me tratavam mal, eu nunca consegui me tratar as pessoas da mesma maneira. Eu nunca consegui que alguém me criticasse ou me tratasse mal e eu ir lá e tratar pessoas da mesma forma. A pessoa vir gritar comigo e eu gritar com a pessoa. A pessoa vir me criticar e eu criticar ela. A pessoa vir me bater e eu bater nela. Eu nunca consegui ser assim. E não é porque eu sou fraca, não é porque eu não tenho coragem. Não, é porque eu nunca entendi o que fazia as pessoas ter esse ponto, chegar nesse ponto de fazer isso com outra pessoa. Pra mim nunca fez sentido eu fazer isso com ela, sendo que ela tava fazendo isso comigo porque ela tinha a razão dela. Mas eu não tinha esse ódio por ela. Então por que eu ia tratar ela daquela maneira, entende? E aí eu criei a frase que eu sempre falo com meus pais. Eu sempre achei que faz muito mais sentido você devolver ódio com amor. E aí justamente isso que eu queria ensinar vocês. A devolver ódio com amor. Sempre devolver ódio com amor. Por que sempre devolver ódio com amor, gente? Porque vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na vida de vocês. É surreal, assim, é surreal de verdade. Porque é no trabalho, é na família, é com os amigos. Quando alguém vier e nervoso e falando um monte e gritando porque não teve um dia bom, você não vai conseguir devolver da mesma maneira e começar a gritar e ficar nervoso também do mesmo jeito que a pessoa. Você vai parar, respirar e deixar a pessoa falar e você só vai ficar escutando e você vai começar a pensar, nossa, o que será que aconteceu? Por que será que ela tá desse jeito? Nossa, por que será que a pessoa tá assim? O que será que aconteceu no dia dela? Por que será que ela tá com tanta raiva? Por que será que ela tá tão triste? E você vai começar a ter aquela tristeza pela pessoa, você vai começar a ter compaixão, a palavra é essa, compaixão. Você vai entender que aquela frase de devolver com a mesma moeda nunca fez sentido. Nunca fez sentido isso, você devolver com a mesma moeda. Isso nunca levou a nada. Não leva a nada. Você já teve uma discussão assim com alguém em que a pessoa começou a gritar com você sem motivo nenhum? Você não entendeu por que a pessoa veio brigando com você? Vamos falar um caso mais claro, por exemplo, se tem bastante mulher aqui assistindo. O seu marido vem nervoso do serviço e ele começa a gritar com você sem razão nenhuma, você não sabe nem o que aconteceu. E aí, em vez de você ficar quieta para tentar entender o porquê que ele tá tão nervoso, você começa a gritar com ele também e discutir com ele, sendo que você nem sabe o que foi o princípio daquela briga. Qual que é o sentido dessa briga ter acontecido, sendo que você não sabe nem por que ele estava brigando com você? Não era muito mais fácil você ter esperado um pouco, ter deixado ele falar e falar, você pode me explicar o porquê que você está gritando? Eu fiz alguma coisa para você? Vamos conversar em vez de gritar? Vamos abaixar os ânimos? Me conta o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa no seu serviço? Por que você está tão bravo? Por que você está tão chateado? Explica o que está acontecendo. Ele vai ver o seu tom de voz e na hora ele vai se arrepender completamente do que ele fez. Vai falar, nossa, por que eu gritei? Pra que eu fiz isso? Nossa, eu sou um idiota de ter gritado. E pronto, acabou. Não precisava, a briga não precisava ter existido. E eu não tô falando isso só nesse caso, tá, gente? De marido, mulher. Não, amigos também, colegas de trabalho, principalmente, que acontece muito disso. De um colega de trabalho vir jogar um montoeiro de ódio em cima de você sem razão nenhuma, e aí você devolver aquilo sem motivo nenhum, sendo que você não sabe nem por que a pessoa tá fazendo aquilo com você. Se você começar a tratar aquela pessoa super bem enquanto ela tá te tratando com raiva, aos poucos você vai ver que ela vai parando, e ela vai parando, e ela vai parando, e ela vai parando, e vai chegar até um momento que é capaz que ela vai te perguntar por que você trata ela tão bem. Isso já aconteceu comigo, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. E eu não faço isso pra me ser melhor do que ninguém, gente. É porque não faz sentido você discutir, você brigar com uma pessoa que você não tem motivo pra ter ódio dela. Eu sei que é muito difícil, é fácil falar.
mas é tudo questão de prática, que nem eu falei na outra live pra vocês, que a gente tava conversando sobre os adolescentes, sobre os jovens, que vocês estavam falando, é muito difícil simplesmente conversar, com os jovens, porque eles não são assim. Sim, gente, é muito difícil, só que tudo é questão de prática, tudo é questão de aprendizado. Eu tô conversando aqui hoje com vocês, vocês vão colocar isso em prática a partir de hoje, certo? Vamos combinar assim? A partir de hoje vocês vão aprender que ódio não se devolve com ódio se devolve com amor, amor se devolve com amor e só se devolve coisas com amor, nada se devolve com ódio. Não existe isso. Ódio não existe, não tinha que existir, nunca teve que existir. A gente inventou ele e fez dele um monstro. E ele não precisava existir. Quando a pessoa vem te bater, não devolve, fica quietinha. Que com o tempo ela vai olhar pra você e falar, nossa, por que eu tô fazendo isso? E aí, sem você perceber, você vai curando pessoas. Vocês têm noção do poder que é você dar amor para seres humanos? Eles vão sendo curados com o tempo. Porque todo mundo que tem tanto ódio, em algum momento ele sofreu a mesma coisa que você tá sofrendo agora. Ele apanhou também, antes de te bater. E foi assim que ele aprendeu. Ele, na cabeça dele, a única coisa que ele aprendeu é que ele só aprendeu a bater. Ele não aprendeu a dar amor. Então, se você ensinar ele a dar amor, ele vai distribuir amor também. Agora, se ele te bater e você bater de volta, ele vai continuar batendo. É isso que você quer ensinar para as pessoas? É isso que vocês querem ensinar para as novas gerações que estão vindo? Não. Então, não faz sentido. Não faz sentido continuar tudo isso. Eu quero que a gente aprenda isso, eu quero que a gente compartilhe com outras pessoas. Eu quero que, principalmente aqui, quem é mãe, quem é pai, ensine isso para os filhos também. Porque isso é uma coisa muito importante, uma coisa que faz muita diferença na vida do ser humano. Isso é uma coisa que fez uma diferença absurda na minha vida. Porque pessoas que fizeram muito mal para mim, hoje me pedem ajuda. Hoje me abraçam, hoje dizem que me amam. Hoje desabafam comigo, pessoas que me fizeram muito mal. Por quê? Porque em nenhum momento eu devolvi com a mesma moeda que elas fizeram pra mim. Porque pra mim não fez sentido, o que elas fizeram comigo não fazia sentido, e pra mim também não fazia sentido eu fazer a mesma coisa com elas. Então, eu sou nova ainda. Vocês imaginam, se eu conseguir já fazer tanta diferença assim, sendo que eu sou tão nova, vocês imaginam o que eu, que sou só uma pessoa, consigo fazer durante a minha vida inteira. Agora vocês imaginam o que nós todos juntos conseguimos fazer durante a nossa vida, se a gente aprender tudo isso e ainda conseguir compartilhar com outras pessoas. Então aprendam a fazer isso, aprendam a dar amor em vez de ódio, aprendam a parar de gritar, aprendam a parar de ficar dando ódio, aprendam a parar de ficar falando mal das outras pessoas. Isso não faz sentido. A vida da pessoa é a vida dela. Às vezes as coisas que elas fazem, que pra você é engraçado, que não faz sentido, pra ela faz sentido. Entendeu? Que nem essa semana mesmo, eu sou uma pessoa que tô começando agora com lives, tô começando com a minha página no Instagram, querendo fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente na parte mental, que é uma coisa muito importante pra mim. Tive que escutar de outra pessoa, vendo outra página pequena, ai, nossa, olha aqui, tá se sentindo a blogueirinha. Gente, isso não é engraçado. Todo mundo começa de baixo. Todo mundo começa de baixo. Ninguém começou famoso. E eu não tô falando só disso. Eu tô falando, por exemplo, um diretor de uma empresa, ele não nasceu diretor de empresa. Ele começou de algum cargo baixo. Eu, que sou técnica de enfermagem, não comecei como técnica de enfermagem. Eu trabalhava no McDonald's antes. Eu limpava chão. Eu tirava lixo, eu limpava banheiro. E hoje eu sou técnica de enfermagem. Amanhã eu posso ser enfermeiro, amanhã eu posso trabalhar numa coisa maior do que isso. Vocês que estão me assistindo hoje podem estar num cargo baixo, amanhã vocês podem estar num cargo muito mais alto. E eu acredito em todos vocês da mesma forma que vocês também têm que acreditar em si e têm que acreditar no próximo. A gente não tem que rir de ninguém. Não é engraçado criticar e diminuir a vida de ninguém. Isso não é uma coisa engraçada.
Nunca foi engraçado você diminuir a outra pessoa. Você achar engraçada a outra pessoa tá numa vida triste, uma vida miserável. Isso nunca foi engraçado, gente. A gente tem que aprender que as coisas que a gente diz e as coisas que a gente faz têm um peso. Tudo que a gente faz tem um peso. E às vezes esse peso é muito maior do que a gente consegue imaginar. Às vezes um pequeno comentário que a gente faz muda a vida da pessoa para sempre. Vocês têm noção que às vezes tem uma pessoa que está tentando iniciar numa coisa e às vezes por uma crítica que ela escuta, ela desiste. E às vezes essa mesma pessoa, se tivesse escutado um incentivo e ela tivesse continuado, ela teria tido o maior sucesso. Uma coisinha que você diz faz muita diferença na vida de alguém. Então para e pensa no que você está falando. Essa live é para você parar e pensar, parar para entender que a opinião dos outros não faz diferença e por que não deve fazer diferença, mas é para você pensar também se a sua opinião não tá fazendo diferença e não tá mudando a vida de alguém. É muito, muito, muito importante a gente pensar nisso. Porque às vezes a gente tá aqui parando, eu tenho que parar para pensar e escutar como que eu faço para eu não me importar mais tanto com a opinião dos outros. Mas às vezes é a gente que tá criticando, é a gente que tá diminuindo, é a gente que tá zombando da vida das outras pessoas. Isso não faz sentido. Entendeu? Então para e pensa no que você tá falando antes de você falar. Para e pensa, respira um pouco antes de você rir da cara de alguém, antes de você fazer um comentário em alguma coisa que alguém tá fazendo. Tudo bem. Você olha em alguém fazendo essas dancinhas de TikTok, por exemplo. Aí você fala, ai meu Deus do céu, olha que bobo. Às vezes a pessoa tá ganhando dinheiro e você tá aí, parado, dando risada do que ela tá fazendo, assistindo, dando dinheiro pra ela. Já parou pra pensar nisso? Que uma visualização do que você tá vendo, achando engraçado, vendo bobinho, achando bobinho o que ela tá fazendo, é dinheiro que você tá dando pra ela. Então antes de você criticar, para realmente pensa no que você tá falando. Porque coisas que a gente fala realmente machuca e faz muita diferença na vida dos outros. Saúde mental é uma coisa muito séria que não tem nada de engraçado, nada. Uma pessoa que você vê passando na rua dando risada, às vezes pode ter uma depressão super profunda. E às vezes, da mesma forma, a gente que tá aqui conversando, pode ter várias pessoas aqui que têm os mesmos problemas, tá? Então, eu quero que a gente tenha mais consciência antes de falar, mais consciência antes de comentar, principalmente na internet, porque na internet é tudo fácil. A gente é só uma carinha que fica ali flutuando com palavras jogadas ao vento, né? Mas não é realidade, porque aquilo faz muita diferença na vida das outras pessoas, o que a gente diz. E às vezes a gente tem que aprender isso da pior maneira. Então, tomem muito cuidado antes de vocês fazerem algum comentário, certo? Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Eu quero ler o que vocês falaram. Vão mandando aqui perguntinhas. Quem entrou depois e não viu o que eu falei. Aqui tem um balãozinho com ponto de interrogação. Vocês podem mandar perguntas, questões, comentários, coisas que vocês quiserem falar. Pra mim tá ótimo, o que vocês quiserem. Quem tiver dificuldade de clicar, porque já me falaram que tem gente que não aparece essa barra aqui embaixo, não sei porquê. Pode comentar aqui mesmo, gente, que eu dou um jeito de ler, tá bom? Enquanto isso, eu só vou ler aqui rapidinho enquanto vocês digitam, 2 segundos. Pronto. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. A Carol disse que pra ela não tá aparecendo, pra ela mandar comentário. Já tinham me falado isso também, gente. Pra mais alguém não aparece pra escrever comentário aqui embaixo. Aqui assim, adicionar comentário. Qualquer coisa, mandem aqui, se vocês quiserem, na caixinha de perguntas. Se aparecer pra vocês também, não sei. Ou depois me mandem no próprio Instagram ou no WhatsApp, se vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem fazer algum comentário ou quiser conversar depois comigo, sem problema nenhum, tá, gente? Não é incômodo. Muito obrigada por ter falado que a live tá ótima. Muito, muito obrigada. A Débora falou, eu até tento não lidar com a opinião alheia, mas como desencanar mesmo?
outro comentário dela eu não consegui entender porque saiu meio cortado. Eu não sei se você escreveu assim ou se saiu errado pra mim. Ai, sumiu. Acho que deu algum problema. Sumiu pra mim o seu outro comentário. Eu ia ler, sumiu. Então, é justamente o que eu falei. A questão de desencanar é uma questão de você ir trabalhando isso dentro de você. Você vai aprendendo com o tempo. Foi uma coisa muito natural. Desde criança eu já fui assim, tá, gente? Não posso falar pra vocês, eu comecei de tal forma. Não, porque desde criança, o que aconteceu comigo? Eu acho que eu desenvolvi isso como um gatilho, porque aconteceram várias coisas comigo ao mesmo tempo. Talvez um dia eu possa contar isso pra vocês de alguma maneira, não sei. Deixando nomes e certos comentários de lado pra não expor ninguém. Mas aconteceram vários acontecimentos comigo ao mesmo tempo, na mesma época. E com isso eu poderia ter me afastado de várias pessoas que eram importantes pra mim, tanto da minha família quanto amigos meus. E eu não consegui lidar com isso na minha mente, porque não fazia sentido pra mim nem o que tinha acontecido na parte da minha família, nem o que tinha acontecido com os meus amigos. Então, eu não consegui lidar com aquilo dentro da minha mente de por que eles tinham feito aquilo comigo e por que eu tinha que devolver aquilo da maneira que estavam me orientando. Entendeu? E eu não tô falando dos meus pais, tá, gente? Eu tô falando até de outras pessoas. Nossa, fala isso pra eles. Nossa, faz tal coisa. Responde de tal jeito. Pra mim, aquilo não fazia sentido, porque eu amava muito eles. Eu sempre fui essa pessoa meio boba, assim, que eu amo muito mesmo. Quem eu amo de verdade, do fundo da minha alma as pessoas. Eu coloco dentro de mim e não consigo tirar mais. Então, não fazia sentido pra mim eu fazer o que as pessoas estavam me falando. Responde de tal jeito, devolve de tal forma, fala tal coisa, ignora eles, nunca mais fala com eles. Era a coisa que eu mais escutava. Nunca mais olha na cara de ninguém. E aquilo pra mim era muito assustador, porque eu falava, tipo assim, como que eu nunca mais vou olhar na cara da minha família? Como que eu nunca mais vou olhar na cara dos meus amigos? Aquilo não fez sentido pra mim quando eu escutei. Então, a coisa que mais fez sentido pra mim foi eu ficar um tempo sozinha. Eu me afastei de todo mundo. Se alguém estiver passando por algo parecido, pode se basear nisso, tá? Até você mesmo, se você estiver passando por algo parecido com isso, algo que estiver te carregando muito, você pode fazer isso. Se afasta um pouco, respira fundo e ver o que é melhor pra você, o que é mais saudável pra você. Se afastar, ver se as pessoas que estão perto de você são pessoas que realmente vale a pena você lutar por elas, se são pessoas muito tóxicas, se são pessoas que só te fazem mal, ou se é a sua família. Porque tem parente e tem família, tá, gente? Saibam diferenciar. Não é porque a pessoa é do mesmo sangue que você que ela é sua família. Às vezes ela é só um parente também. Tem parente que é só parente mesmo. Ele não faz questão de estar presente, ele não faz questão de te dar amor, ele não faz questão de te elogiar, ele não faz questão de nada, ele é só um parente. Ele só é do seu mesmo sangue que você. Agora tem família que esteve presente durante sua vida, que já fez parte de várias memórias boas suas, só que vocês estão passando por um momento difícil, por um momento que houve uma certa turbulência. Então, essa pessoa sim vale a pena. E não vale a pena você simplesmente excluir, lacrar essa pessoa da sua vida porque houve um desentendimento, certo? Então, se afasta um pouco, respira fundo, tenta enxergar as coisas por um outro ângulo, tenta ver o que realmente está acontecendo na vida também da outra pessoa. Não olha só pelo seu lado, porque às vezes você está querendo olhar só pelo que está acontecendo com você. Isso é um certo egoísmo também. Você olhar só o que está acontecendo com você. Se é uma coisa que envolve você e outra pessoa, você também tem que olhar o que está acontecendo com a outra pessoa. O que está passando pelo ponto de vista dela. A partir do momento que você olhar isso e você ver realmente tudo, todos os ângulos, toma o seu tempo, tira o tempo necessário para você lidar com isso. E a melhor coisa a se fazer é você manter a calma. Se é a pessoa que veio te atacar, deixa ela vir até você. Não despreza, não vira a cara. Exatamente. Tenha empatia,
tenha compaixão, não deixa de cumprimentar, entendeu? Faça coisas desse tipo. Trata com amor. Não faz sentido você simplesmente, por exemplo, se for um membro da sua família, aí tem uma reunião da sua família, você vai passar pela pessoa e não cumprimentar ela, desprezar ela como se ela não tivesse ali presente, como se ela fosse um ser inexistente. Não faz sentido isso. Não se faz isso com ser humano algum, na minha opinião. Então, faça isso. Se a pessoa que estava errada, você pode ter certeza que em algum momento ela vai vir atrás de você. Ela pode não ter coragem de te pedir perdão, porque perdão também é uma coisa muito difícil. Às vezes ela não vai ter coragem de vir pra você e falar, nossa, me perdoa, me desculpa, eu errei. Mas ela vai começar a te tratar de novo, bem, vocês vão voltar a conversar e vai dar tudo certo. O melhor remédio pra tudo é o tempo. É o tempo de você se afastar, é o tempo de você olhar pelo ângulo da outra pessoa, o ponto de vista dela, e você entender que nem tudo é da forma que a gente enxerga. Às vezes a gente quer ter razão de tudo, quer achar que tudo é da forma que a gente vê. E não, às vezes a gente também tá errado, a gente tem que reconhecer isso. Isso é uma coisa que eu também tenho dificuldade, gente. Eu não sou perfeita. Às vezes eu também olho pelas coisas e acho que eu tô certa, mas na verdade, pelo meu ponto de vista, eu tô certa. Mas pelo ponto de vista da outra pessoa, ela que tava certa e eu tava agindo de uma maneira errada. Então a gente tem que pensar nisso, certo? Eu vou ler mais alguma coisinha aqui, deixa eu ver. Vai mandando mais coisa aqui, gente. Balãozinho com ponto de interrogação ou aqui nos comentários, tá? A Tamara falou: Isa, como lidar com o lado sentimental? Pois eu sou muito chorona, mas queria ser mais forte. Complicado, né, gente? Peraí que eu vou me mexer, talvez vai fazer barulho. O lado sentimental é complicado, porque envolve várias coisas. Como eu falei pra vocês, eu sou técnica de enfermagem, não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Por favor, não me peguem como essas profissões. Eu não quero substituir a profissão de ninguém. Se vocês têm algum tipo de problema, algum tipo de distúrbio, alguma depressão, alguma síndrome do pânico, ansiedade, por favor, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Ele sempre vai ser a melhor ajuda. Não tem vergonha nenhuma em você passar no psicólogo, psiquiatra, gente. Eles são pessoas como qualquer outra. Ele é um médico como qualquer outro. Ele vai te diagnosticar, ele vai te tratar, ele vai conversar com você. Ele vai ter um ponto de vista que outras pessoas não têm. Então, por favor, procurem esses médicos, tá? Não me tenham como um psicólogo, como um psiquiatra, porque eu não sou. Eu sou técnica de enfermagem, eu tenho minha formação na parte da enfermagem, em parte de psicologia, tá? Eu não sou psicóloga. Então, por favor, colocando isso, eu já fico mais aliviada, porque não acho justo, não acho certo eu querer pegar uma profissão que eu não tenho. Gostaria, mas não tenho. Exatamente, todo mundo deveria passar no psicólogo, acho super válido, super justo. Todo mundo tem algum tipo de problema, algum peso a mais que carrega que deveria passar no psicólogo. Enfim, como tratar a parte sentimental? Em primeiro lugar, passar no psicólogo, que ele vai te ajudar e vai te orientar a você formar gatilhos e tratar gatilhos que talvez você tenha, porque às vezes essa parte de você ser chorona nem sempre é o que você pensa. Às vezes você fala, é porque toda vez que eu vou discutir eu choro, mas às vezes não é isso. Às vezes certas palavras que você escuta, certas formas que a pessoa fala com você, ou às vezes quando alguém grita, ou às vezes só por ser uma figura masculina, por ser uma figura feminina, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova. Existem gatilhos, tá, gente, que ativam certos sentimentos na nossa mente, que fazem a gente chorar, fazem a gente ter raiva, fazem a gente ter felicidade. A nossa mente ela é formada por diversos gatilhos. Então, acho muito importante, muito válido você passar numa psicóloga ou psicólogo, para você saber quais são os seus gatilhos e você saber o que você deveria fazer para saber lidar melhor com esse tipo de sentimento. Como você ter uma conversa, como você ter uma discussão sem chorar. Eu sei que é uma coisa muito difícil porque eu mesma tenho esse problema. Às vezes eu tô tentando ter uma conversa normal, que não tem motivo nenhum pra eu estar chorando, e eu começo a chorar. Mas eu sei quais são os meus gatilhos. Eu sei o porquê eu choro. Porque eu faço tratamento. Então, às vezes, se você fizesse tratamento, você passasse com algum tipo de psicólogo ou psiquiatra,
você conseguiria também saber e tratar isso, tá? Então é uma recomendação de verdade, de coração mesmo, não é vergonha nenhuma, tá, gente? Por favor, não tenham vergonha de passar num psicólogo, não se importem com o que as outras pessoas falam, ai, psicólogo, psiquiatra é coisa de doido, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver, e todo mundo é doido, tá? Para de falar isso, porque todo mundo é louco, não existe ser humano sã nesse mundo, não. Vamos ver o que mais aqui vocês falaram. Tá. Agora apareceu seu outro comentário pra mim. Como você descobriu que gostava de cuidar das outras pessoas? A área da enfermagem. Como que eu descobri? Bom, com 4 anos de idade, eu simplesmente virei pra minha mãe e falei assim: quando eu crescer, eu vou ser enfermeira. E eu vou ensinar as pessoas. Agora você me diz como que eu descobri, porque com 4 anos é um pouco difícil de saber como que eu descobri, tá, gente? Mas é assim, desde de criança eu sempre amei o fato de saber que eu poderia cuidar de alguém, que eu poderia ajudar alguém, auxiliar a pessoa a ter um pouco menos de dor, a ter uma caminhada um pouco mais fácil. Por isso que, na verdade, eu sempre tive uma linha um pouco assim, junto com a psicologia. Eu sempre tive um pouco de dúvida se eu ia fazer psicologia ou se eu ia fazer enfermagem. Acabei ficando na dúvida mesmo. Sou técnica de enfermagem, acabei que não sou nem enfermeira, nem psicóloga, sou técnica de enfermagem. Mas eu sou apaixonada por psicologia, eu estudo bastante no meu dia a dia, sim, pesquiso bastante sobre várias coisas. Mas o que eu sou realmente apaixonada, além de tudo, é de cuidar. Eu amo cuidar, eu amo saber que eu posso ajudar alguém a ter um pouco menos de dor mesmo na vida, seja essa dor psicológica, seja essa dor no sentimento, na alma, seja essa dor física. Eu odeio saber que alguém tá passando por algo e eu não posso fazer nada pra eu ajudar aquela pessoa a passar por aquilo. Então, eu acho que é isso. E eu sempre fui apaixonada por ensinar. Então, é outro sonho e outro sentimento que eu sempre tive. As lives começaram por causa disso. Eu tenho um sonho muito grande de dar palestra, de ser palestrante, porque eu quero muito ensinar as pessoas a ter uma vida um pouco menos pesada, ter uma vida um pouco mais leve, aprender a lidar com as coisas. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui. Gente, eu tô lendo as coisas do balãozinho, tá? Depois eu vou ler o que vocês mandaram nos comentários. A Magda falou: o julgamento na minha vida só serviu pra me fortalecer e ter coragem de ser eu de verdade. É exatamente isso. E é justamente o que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o julgamento das pessoas e as críticas e fazer de mola para nossa vida. Pegar e ir juntando e fazer um castelo, fazer uma mola, fazer o que for de crescimento. Porque críticas e julgamento só serve para isso. Porque se você só colocar para um vídeo e sair por outro, é um tempo perdido da sua vida, certo? Então pega aquilo para você e faz de crescimento, que é muito melhor do que você simplesmente não pegar para nada. As pessoas têm que respeitar as escolhas das outras pessoas, cada um cuidar da sua própria vida. Exatamente. A Carol também falou: estou amando, passo isso todos os dias no serviço, é muito triste. O problema é que a pessoa desconta somente em mim e nos outros não. É justamente o que eu falei pra vocês, eu também já passei isso no serviço. Não só no que eu tô atualmente, nos outros também. Acho que todo mundo aqui pode falar que já passou por isso, gente. É muito difícil você ser uma pessoa que nunca passou perseguição ou algo do tipo no seu serviço. Sempre vai ter aquele ser humaninho que gosta de te perseguir e de fazer sua vida um pouquinho miserável na onde você trabalha, mesmo que seja um emprego que você gosta. E é justamente essa pessoa que você tem que aprender a tratar ela da melhor forma possível e mostrar pra ela o tanto que você é forte e o tanto que o que ela faz não te atinge. Porque se tudo que ela fizer você abaixar a cabeça e você mostrar que aquilo tá acabando com você, que aquilo tá te deixando triste, aquilo tá te deixando miserável, mais ela faz, porque ela começa a crescer em cima de você. Ela começa a crescer em cima da sua dor, em cima do seu sofrimento.
Porque a vida dela tá fútil, a vida dela tá triste. Então ela começa a roubar tudo que tem de bom da sua vida. Entende? É o que eu falei no começo da live pra vocês, caso alguém não tenha escutado. Uma pessoa que cuida da vida da outra é porque a vida dela tá muito fútil. Ela não tem o que viver na vida dela, então ela precisa cuidar da sua para ter algo para viver, para ter algo para enxergar e conseguir seguir em diante. Então ela começa a roubar todas as suas energias boas, tudo que tem de bom em você, ela começa a roubar para ela. Então se tudo que ela fizer para você, você corresponder com tristeza, abaixando a cabeça, demonstrando que você tá triste, ela vai continuar, porque ela vai começar a crescer em cima de você e aquilo vai fazer bem pra ela. De certa forma, bem assim, psicologicamente, porque bem não faz. Porque não faz bem nenhum você tratar as outras pessoas mal. Aquilo é um crescimento falso que ela tá tendo. Agora, se você mostrar pra ela que o que ela tá fazendo não tá te atingindo em nada, você continua sendo tão grande quanto você era antes, você continua sendo tão forte, tão incrível, tão inatingível igual você era antes, a única coisa que ela vai fazer é desistir e vai olhar pra você em algum momento e falar: como é que você consegue ser assim? E aí você ensina ela, fala: ai, ergue sua cabeça e para de olhar tanto pro lado e começa a cuidar da sua própria vida, começa a olhar o que você tem que melhorar na sua própria vida. Em vez de você querer cuidar da vida dos outros, cuida da sua vida. Não é cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. Não, é realmente cuida da sua vida. Começa a prestar atenção no que está acontecendo de errado na sua vida para você consertar e você conseguir ser feliz. Agora eu vou ler o que vocês mandaram aqui nos comentários, tá? Maravilhoso. Tô muito feliz porque essa live está mantendo as pessoas que estão assistindo. Eu falei que a gente ia bater o recorde, a gente bateu. Estou muito, muito, muito feliz. Pra quem pegou na metade ou no final, gente, depois ela fica salvo no meu Instagram. E eu tô postando também no YouTube, tá? As lives depois de salvo, porque muita gente falou pra mim no meu serviço até, e algumas pessoas mandaram no WhatsApp que não tem Instagram. Então eu já tinha um canal no YouTube normal e eu peguei e comecei a mandar pro YouTube também. Então quem vocês conhecer que não tem Instagram, manda pra pessoa o link do YouTube, pra ela poder assistir por lá. Ou vocês assistem por aqui também, certo? Deixa eu ver o que vocês foram mandando aqui. Vão mandando mais coisinhas. Manda quem quiser aqui também no balãozinho, tá? Ai, gente, o bicho foi o máximo, né? O bicho querendo me matar aqui durante a live. Vocês rindo da minha cara ainda. Adorei que pelo menos vocês deram risada junto comigo. Tamanho do besouro desse tamanho durante a live. As coisas só acontecem ao vivo, né? Não acontece quando você tá de boa. Peraí, gente, que tá meio difícil aqui, que meu negócio tá meio doido. Eu tô colocando pra cima, ele não tá indo. Ó, a Magda também colocou aqui no comentário. Até 5 anos atrás, o tanto que cuidavam da minha vida me sufocava, mas hoje parece que tiraram a corrente dos meus pés. E tem 5 anos que comecei a respirar e ser eu, libertador. Tá vendo, gente? É muito libertador. A partir do momento que você aprende a parar de dar tanta atenção assim pro que as outras pessoas falam e a aprender que às vezes alguns comentários são pro seu crescimento e outros comentários você só simplesmente tem que deixar pra lá e seguir com a sua vida. Eu mesmo, gente, vocês querem um ótimo exemplo pra vocês terem? Eu sou cheia de tatuagens, certo? Tenho várias tatuagens. E eu venho de uma família que não tem. Quem estiver assistindo aqui pode comprovar isso. Ó, polêmico, hein? Polêmico. Uma família que não tem, ninguém tem tatuagem. Foi uma coisa bem polêmica, não só a família, tá, gente? Muitos colegas, a maioria das pessoas que cresceram comigo, é uma coisa assim, não muito bem vista. Ninguém nunca falou muito diretamente pra mim muitas coisas, já escutei bastante coisa assim, mas a única coisa que eu fiz, sabe, foi o quê? Não ouvi nada, porque
Sabe o que me faz essas tatuagens? Me faz muito bem, me faz ser eu. É libertador pra mim porque é a coisa que faz eu mais me expressar. É a minha forma de me expressar como eu mesma. Eu sempre falei que eu ia ter tatuagem, sempre falei pra minha mãe, isso que é o mais importante pra mim, sempre fui sincera com ela, pra minha mãe e pro meu pai. Sempre fui sincera com eles, falando que eu ia ter tatuagens. E foi uma coisa libertadora pra mim, porque eu nunca me importei com o que as outras pessoas iam pensar. Não me importo até hoje. Você, pra mim, se você não gosta de tatuagem, você acha uma coisa errada, você não deve fazer tatuagem. Agora, você não tem que falar pra mim que eu vou, por exemplo, pro inferno ou que eu tô errada. Eu já tenho tatuagem. Não faz diferença pra mim você falar isso. Eu tenho meu próprio pensamento. Eu tenho minha própria crença. Eu jamais vou chegar pra você e falar, nossa, que absurdo, você não tem tatuagem. Não, eu respeito o que você acredita. Eu não acho que você é obrigado a gostar das minhas tatuagens, muito pelo contrário. Se você não gosta, pra mim tá ótimo, tudo bem, sem problema nenhum, você não é obrigado a gostar. Sou eu que gosto, por isso que tá em mim, não em você. E é justamente isso que vocês têm que pensar. A partir do momento que a pessoa criticar alguma coisa, principalmente no seu corpo, pense nisso e fale isso talvez pra pessoa. Fala, mas tá em mim, não tá em você. Por que você tá tão incomodado assim? Se você não gosta de tal coisa, não faz. Não adere pra sua vida. Não faz diferença. E não se incomode com o que a pessoa fala. Dá risada. Aprenda a dar risada de certas críticas, porque eu faço muito isso. Esses dias mesmo eu recebi uma crítica gigantesca por eu ter tatuagem. Eu escutei uma coisa muito pesada de uma pessoa, mas muito pesada mesmo. Muito, muito, muito pesada. E eu fui contar pra minha mãe, ela ficou horrorizada assim com o que a pessoa falou, e eu contei pra ela chorando de rir. Porque eu achei muito engraçado que a pessoa perdeu o tempo da vida dela pra me falar tudo aquilo. Enquanto eu tava só escutando e pensando assim, gente, o que será que tá passando na vida dessa pessoa pra ela ter que perder o tempo da vida dela pra vir falar essas coisas pra mim? Não faz sentido. E é justamente isso que vocês têm que aprender a fazer, gente. A rir de certas coisas porque não faz sentido as pessoas perder tempo pra te criticar e você tá seguindo com a sua vida e crescendo. Vou continuar lendo o que vocês estão falando. É realmente muito importante essa live para saber lidar com as pessoas, pois às vezes vem opinião alheias até demais. Às vezes parece que a nossa vida é da pessoa e não nossa. O Vitor falou, fez esse comentário. É justamente, a pessoa às vezes ela cuida mais da nossa vida do que nós mesmos. Às vezes a gente nem tem tanto cuidado assim com a nossa própria vida. E a pessoa tá ali cuidando da sua vida, dá vontade de você dar uma conta pra ela pagar. Mas é justamente isso, gente. Aprende a dar risada, aprende a brincar, a fazer piada de certas coisas, porque não vale a pena, sabe? Você ficar se amargurando com certas coisas. Melhor coisa é você ter força e coragem de ser você mesmo, pois você acredita na sua verdade, independente do que o outro pensa, mas sempre deixando o amor no topo de tudo. É justamente, tudo que eu tô falando pra vocês é uma coisa baseada até em mim mesma, e é uma coisa que eu acredito com toda a força do mundo, gente. E eu falo isso pra vocês porque eu acredito que eu sei a diferença que faz, eu sei o tanto que isso vai fazer diferença pra vocês, tá? E eu quero de verdade que vocês compartilhem essa live com outras pessoas, depois que a gente finalizar, ou agora mesmo, se vocês quiserem, porque eu acho muito importante todo mundo assistir. Acho que vai fazer muita diferença na vida de outras pessoas. Tem muita gente que precisa aprender a lidar com tudo isso. Não vai dar pra eu ler o comentário de todo mundo, porque eu vi que vocês mandaram muita coisa aqui. Achei demais, de verdade. Tô super feliz de ver o tanto de gente que conseguiu assistir, o tanto de gente que mandou coisas aqui, que mandaram comentários. Mas eu quero que vocês se sintam abraçados. Tô muito, muito, muito feliz da gente ter tido esse papo. Vai ficar salvo aqui no meu Instagram, vai ficar no YouTube também. Não tô finalizando, tá, gente? É porque tem muita gente entrando agora e às vezes pega um negócio no meio do caminho e não sabe o que tá acontecendo. A gente já conversou sobre tudo que eu tinha pra falar aqui pra vocês, agora eu só tô respondendo o que as pessoas mandaram. Quem tá entrando agora, por favor, depois assista no meu Instagram que vai ficar salvo, ou no link do YouTube que eu deixei também nos highlights ali do Instagram, tá, gente? Tem um highlight que tá escrito lives,
vai clicando ali, vai ter um link do YouTube também, certo? Aí vocês podem assistir por lá, quem tiver dificuldade para assistir aqui. A Dé também mandou, Isa, isso acontece muito com as mulheres que se intitulam como feministas ou homens que se intitulam como machistas. É um assunto muito triste, muito complicado, porque era pra... A gente tá num outro nível, eu acho, no ano que a gente tá, no século que a gente tá, já sobre isso, né, sobre o feminismo. Esses dias até eu tive um papo super legal com algumas pessoas sobre o feminismo, porque infelizmente na internet as pessoas confundiram muito o que é feminismo, e tem bastante gente que tá levando o feminismo, eu digo mulheres mesmo, que estão levando o feminismo para um outro lado que não é legal, que estão fazendo o feminismo parecer uma coisa que ele não é. Isso é muito triste, porque era pro feminismo ele simplesmente ser uma luta sobre igualdade, ser uma luta para mostrar de tudo que a gente fez pra gente ter o direito simplesmente de falar sem autorização de outras pessoas, de um homem, e infelizmente tá indo para um outro lado, então eu acho que é um papo bem difícil. Se vocês acharem interessante, um dia a gente pode fazer uma live só falando sobre isso. É um papo difícil, bem polêmico, tem que ser com pessoas certas, né? Porque nem todo mundo entende, nem todo mundo aceita, mas é uma realidade. Vamos ver. Criticar é muito fácil, dizer e fazer a diferença é ter coragem. Já quero você em uma live minha. Eu quero agora, eu quero ontem. Pode ser assim? Com certeza. Palavras mal faladas nunca voltam atrás. Não dá pra engolir de volta. É justamente por isso que eu falei pra vocês. A gente tem que parar pra pensar antes da gente falar alguma coisa, antes da gente criticar, antes da gente fazer um comentário até na internet, porque por mais que na internet a gente consiga excluir, muitas pessoas já viram, às vezes alguém já leu, e tudo machuca, tudo faz diferença na vida dos outros. Então a gente tem que pensar muito antes de falar alguma coisa. Só lendo rapidinho o que vocês mandaram, tá? Ai, gente, vocês são muito fofos. Tô lendo, vocês ficaram fazendo um monte de comentário sobre mim aqui, e eu tô lendo tudo que vocês falaram. Muito, muito, muito obrigada pelos comentários maravilhosos que vocês fizeram. Tô muito feliz que vocês gostaram de verdade. Principalmente quem eu não conheço até. Nossa, tô super contente que teve bastante gente que eu não conheço que assistiu. Bastante gente que veio pela Dé. A Priscila falou, somos doutores da felicidade. Com certeza. Todo mundo que trabalha na área da saúde deveria ser, né? Mas esse cargo ficou mais pra enfermagem, infelizmente. Vocês estão mandando mais coisas aqui, eu vou ler já, tá, gente? Ó, a Milena entrou agora. Pena que você entrou no final. Mas depois assiste. A live vai ficar salva, tá? Eu tô só lendo agora o que as pessoas mandaram, as questões, rapidinho. Deixa eu ver mais o que vocês mandaram aqui. Devemos acreditar na mudança daquele que nos machucou? Eu acho que com certeza a gente deve acreditar na mudança daqueles que nos machucou. Eu já fiz muito isso. Não é porque a pessoa ela te machucou, ela te criticou, que ela teve a intenção necessariamente de te machucar, de te ferir ou de te criticar até. É que nem eu falei pra vocês, às vezes a pessoa ela faz um comentário na intenção de te ajudar, ou ela simplesmente faz um comentário infeliz mesmo, que ela não pensou antes de fazer. E às vezes ela mesma tá tentando mudar, tá tentando fazer algo pra ser diferente,
E por que não você acreditar que a pessoa tá sendo diferente, que ela tá tentando ser melhor, tá tentando mudar? Por que não você acreditar nisso? Se você der força pra pessoa, você às vezes até ensinar ela, você ajudar ela a ser melhor, às vezes essa caminhada para melhoria, pro desenvolvimento dela de ser um ser humano melhor, vai ser muito mais rápido, vai ser muito melhor. Então faz todo sentido você apoiar e você acreditar sim que aquela pessoa pode mudar e que ela quer sim fazer bem pra você. Não faz menor sentido na minha cabeça, só porque a pessoa um dia te machucou, você nunca mais acreditar nela ou acreditar na melhoria dela. Que nem eu falei pra vocês, no serviço mesmo, eu já passei bastante por isso, das pessoas me julgarem, das pessoas me criticarem ou até me perseguirem, como eu acho que acontece com a maioria das pessoas, passar por perseguição no serviço. E a única coisa que eu fiz foi retribuir com amor, 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 até que a pessoa voltou atrás. E em nenhum momento eu desacreditei que a pessoa tinha mudado. Às vezes a pessoa não tinha mudado. Mas aquilo diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim, certo? Então, por que não você acreditar que a pessoa mudou? Não faz sentido, certo? Então, acredita sim, apoia sim a mudança da pessoa, que aquilo só vai fazer bem pra você. Se a pessoa não mudar e ela tentar te machucar de novo, aquilo só vai falar mais sobre a personalidade dela, sobre o ser humano que ela é, e não sobre você. Eu vou continuar lendo aqui o que vocês mandaram rapidinho. A Agatha mandou parabéns por essa live, sucesso nesse caminho, muito obrigada. Muito feliz que você assistiu. Eu acho que era isso que vocês tinham mandado. É que teve... notificou aqui pra mim de novo, gente, mas acho que eram as coisas que vocês já tinham mandado, tá? A minha mãe mandou: filha, você não acha que muitos julgamentos só fortalecem? Sim, foi o que eu falei no começo da live, né? Muitos julgamentos vêm para fortalecer. A gente tem que aprender que nem tudo que as pessoas falam, nem toda crítica é só pra deixar a gente pra baixo, é só pra julgar realmente a gente, é só pra deixar o que a gente tá fazendo uma coisa menor. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa pra te fazer crescer, ou às vezes ela realmente tava querendo te criticar, mas você pode usar a crítica dela, que era pra ser uma crítica ruim, pra usar aquilo como um fortalecimento, como um crescimento. Porque é o que eu falei pra vocês, às vezes a pessoa, que nem hoje em dia a gente tem em base o que os jovens estão fazendo bastante, que é essas dancinhas de TikTok. Você vê muito das pessoas mais velhas olhando, falando: nossa, olha que bobeirinha, essas dancinhas, ai como é bobinho, tá fazendo nada da vida. Enquanto vocês estão assistindo, eles estão ganhando visualização, essas visualizações dão dinheiro. Então, será que é tão bobinho assim? Será que o que você tá fazendo não é bobinho de estar assistindo, então, e criticando? Pensa antes do que você tá fazendo, em vez de você ficar julgando o que o outro tá fazendo, certo? Eu acho que esse papo foi incrível, essa live foi demais, foi uma das melhores que a gente fez. Como as outras também foram incríveis, eu quero que todo mundo que assistiu compartilhe no Instagram, por favor, ou no WhatsApp, ou compartilhe com quem vocês acham que seria legal, que seria importante de ver. Como eu falei pra vocês, vai ficar salvo no Instagram. E eu também vou postar lá no meu YouTube pra quem não conseguir assistir, tá? Bastante gente falou pra mim que não consegue, então eu tô postando no YouTube também. Eu vou colocar depois aqui no meu Stories o link do YouTube de novo, pra quem tiver dificuldade de encontrar lá no Highlights, tá? Um beijo pra vocês, muito obrigado por todo mundo que assistiu. Fiquei super, super, super feliz de verdade da gente ter batido o recorde de pessoas assistindo, de audiência aí, de comentários, de perguntas. Adorei, espero que todos vocês também tenham gostado, que tenha feito pelo menos o mínimo de diferença no coração de vocês, na mente, na vida, de verdade, tá? Do fundo do meu coração, isso faz muito bem pra mim e espero que faça tão bem quanto pra todos vocês. Um beijo gigantesco pra todo mundo. E eu quero também que vocês me mandem, ou no Stories não, como é que chama? No inbox aqui do Instagram, ou nos comentários mesmo lá da foto que eu postei da live,
qual que vocês gostariam que fosse o próximo tema. Já me pediram uns temas meio maluco lá no meu serviço. Eu tô vendo sobre se eu consigo fazer alguma coisa. Mas me mandem o que vocês acham que seria interessante. Vou conversar com a Dé, porque agora ela chamou, agora já era. Ela vai ter que fazer uma live junto comigo. Tô vendo de fazer uma live com o Bruno também, que ele é psicólogo e é hipnólogo, tá, gente? Ele não assistiu essa live, mas ele assistiu a última. Ele é uma pessoa também incrível. A Débora também é uma pessoa maravilhosa. Então, espero que todos vocês tenham gostado e espero que vocês assistam as próximas lives também. Um beijão do fundo do meu coração.